Vamos lá, Gênesis capítulo 6, e nós vamos ler e interpretar cada uma desses versículos que o Senhor fala aos nossos corações. O Eterno viu a maldade humana, viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo de manhã até a noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava triste e então decidiu: vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo. Pessoas, mamíferos, cobras, insetos, aves, tudo o que criei, pois estou triste em tê-los criado. Mas Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé. E ele continua dizendo no versículo 9, a história de Noé é a seguinte: Noé era um bom homem, uma pessoa íntegra em sua cidade. Ele andava com Deus e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A humanidade, amados irmãos, estava completamente corrompida. Às vezes a gente olha para a nossa sociedade atual e pensa o seguinte: nossa, quanto pecado! Mas a sociedade de Noé, a sociedade daquela época já estava impregnada de pecados, da maior variedade de pecados possíveis. Assassinatos, estupros, homicídios, obviamente. O pecado era algo comum naquela sociedade. Porém, Noé atraiu os olhares do Senhor. Noé chamou a atenção de Deus. E Deus viu que na terra ainda existia um homem íntegro, um homem reto e que andava com o Senhor. Talvez você, ao olhar o mundo de hoje, tenha percebido que muita gente anda compulsivamente no pecado. Pecados incontroláveis, um mundo padecendo, porque do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? E sim, meus amados irmãos, todos nós somos pecadores, porque a Bíblia afirma isso categoricamente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Através de Adão, o pecado entrou no homem e nós temos agora a oportunidade de olhar para o trono da graça do Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, transforma as nossas vidas, porque Tu nos chamaste para a salvação, mas não apenas para a salvação, como também para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou então nós temos a oportunidade de continuarmos na prática compulsiva dos pecados, como havia sobre a vida daquelas pessoas que viviam na época de Noé. Mas Deus, ao olhar para a terra, e mesmo entendendo que somos pecadores, que nossas obras são comparadas a obras e trapos de imundícia, ainda assim, ao olhar hoje para a terra, Ele nos vê cobertos pelo sangue de Jesus. Ele nos vê salvos e remidos pelo sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus. Não existia um justo sequer, não existia um cheio de graça sequer, mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou. E eu quero te dizer que essa mesma graça estava sobre a vida de Noé também. Por isso, quando Deus olhou para a terra, Ele viu que existia um que era justo, que era reto e que ainda andava com Deus. Eu quero te dizer que sobre a tua vida, ainda que a tua família esteja na prática do pecado, ainda que as pessoas da tua rua estejam na prática do pecado, ainda que as pessoas da tua cidade, do teu estado, do teu país queiram viver compulsivamente no pecado, o Senhor quer olhar para a tua vida e dizer: ali vai um justo, ali vai alguém que anda comigo, e eu pouparei não apenas a vida dele, mas pouparei a vida de tantos outros em que a palavra será alcançada e ouvidos serão alcançados através da palavra testemunhada através da vida do meu filho. Todos conhecem essa história. Deus se entristeceu de ter criado a raça humana e por conta do pecado decidiu destruir a humanidade. Mas por ver que Noé ainda era íntegro e andava na sua presença, Ele não poupou, veja, apenas a cidade de Noé, porque a Bíblia é clara, ela diz assim: Noé era um homem bom, uma pessoa íntegra
prática do pecado elas foram aniquiladas, mas através da vida de Noé, tantas outras pessoas surgiram, a genealogia ela permanece, a vida de Noé permanece, os filhos continuaram sendo gerados, e mesmo Noé fazendo parte apenas de um núcleo, de uma única cidade, a terra toda voltou a ser habitada através da vida de um único homem. Só Noé era justo, mas de primeira, a família toda dele foi abençoada. Os seus 3 filhos, a sua esposa, suas noras foram autorizados, porque Deus foi misericordioso, a entrarem na arca e serem poupados. Por isso, nessa manhã, nós oramos que sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos parentes, num momento tão difícil, que o Senhor possa poupar as nossas vidas. Nós sabemos que, por exemplo, o vírus está aí. Esse vírus ele pode ser comparado com um grande dilúvio que foi permitido pelas mãos do Senhor. Se Ele quiser e aprover ao nosso Deus poupar as nossas vidas e nossas famílias, glórias a Deus por isso. Porém, se for da vontade do Senhor guardar quem quer que seja na nossa família, guardar as nossas próprias vidas, nós continuamos crendo que o sol nasce para os justos e nasce também para os injustos. O Senhor estará com o controle na mão em todos os momentos. Nós não temos o que temer, amados, se formos chamados para o reino de glória do Senhor, em um lugar melhor estaremos seguros. Noé foi chamado para um lugar seguro que era dentro da arca, mas a arca a qual nós habitaremos, ela é muito maior, ela é perfeita. Os rios dentro dessa água, porque as águas entram dentro da arca do Senhor que está nos céus de glória, os rios são como cristal, as ruas são como de ouro, e quem nos encontrará é o próprio Senhor Jesus. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Nós precisamos ter a certeza para onde nós iremos. Nós estamos peregrinos na terra em que vivemos, mas nós somos cidadãos dos céus, herdeiros de Cristo, co-herdeiros do seu evangelho, e cremos que habitaremos os céus de glória no momento em que Ele nos chamar. Deus estabeleceu um chamado sobre a vida de Noé e disse: olha, constrói uma arca, porque eu irei destruir tudo, ainda assim eu pouparei a tua vida, te colocarei dentro do barco e estarei dentro do barco com você. No meio dessa tempestade, Deus está com você todos os dias. Ou você não tem visto as mãos do Senhor ajudarem a sua vida? Amados irmãos, no dia 18 agora de março nós completamos um ano desde que foi decretado todo esse fechamento, esse lockdown. A vida de todos nós mudou, nós precisamos usar máscaras, mas eu tenho visto as mãos de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Nossa igreja não cresceu tanto como nos últimos dias, amados irmãos, porque verdadeiramente em cada lar tem se transformado em um altar na presença do Senhor. As pessoas têm estabelecido comunhão, porque é dentro da arca em que nós vemos verdadeiramente a mão do Senhor entrar. E quando tudo isso passar, porque uma hora as águas do dilúvio vão baixar, uma hora as montanhas que estão encobertas serão vistas novamente, nós estaremos mais uma vez dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, não mais usando máscara, não mais com distanciamento. Nós abraçaremos cada um dos nossos irmãos e diremos: ei, meu irmão, que bom tê-lo novamente comigo, você venceu, e nós agora adoraremos juntos para a honra e glória do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, não deixe a oportunidade de passar, de você estabelecer vínculos e o teu amor fraternal para com o teu irmão enquanto você está distante. É momento de sentar à mesa com os amados irmãos, obviamente com todos os cuidados, mas saber que o irmão ele não pode ficar esquecido, que o irmão ele não pode ficar abandonado, ele não pode passar por isso sozinho. Deus levantará os instrumentos que sou eu e que é você, para abençoar a vida de tantas pessoas que nesse momento precisam ouvir a voz do Senhor. Versículo de número 5, meus amados irmãos.
Deus diz que não existia um justo sequer, mas através da vida de Noé, ele decidiu poupar a humanidade toda. O plano de Deus era destruir toda a humanidade, porque ele tinha se entristecido com o que havia acontecido com o seu plano original. O plano original era um plano de bênçãos, o plano original era um plano de comunhão, onde Deus se encontrava com o homem no jardim todo dia, na viração do dia. Porém, através da vida de Noé, Deus disse: eu não vou destruir a humanidade toda, porque eu ainda tenho planos e projetos, porque eu ainda vou botar em prática o plano chamado Jesus, e Jesus não é o plano B, Jesus é o plano A. Ele vem até a terra, derrama a sua graça, a sua misericórdia, a redenção alcança todos os homens, e hoje nós não encontramos Jesus apenas na viração do dia, nós encontramos esse Jesus todos os dias que nós queremos, como nós cantamos nessa manhã. Nós não damos ao nosso Deus apenas uma parte do nosso tempo, toda a nossa vida é desprendida para o Senhor. Adão teve o privilégio de encontrar face a face esse Deus na viração do dia, mas você aí na sua casa tem o privilégio de dobrar os teus joelhos, de fechar os teus olhos e encontrar esse Jesus, e tem o privilégio de, ao abrir as escrituras sagradas, ouvir esse Jesus falando ao seu coração. Basta que você abra as escrituras e ele falará ao teu coração. Ele está presente contigo aí agora, meu irmão. Dê um glória, dê um aleluia, porque ele está contigo na prova, na luta, na pandemia, no dilúvio, em qualquer situação. Ele está contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e de morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo, meu irmão. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ele está contigo. E nas sombras dele é onde nós encontramos o refúgio. Na sombra do teto da arca é onde nós queremos estar. Assim como Noé se colocou debaixo da sombra do teto da arca, nessa manhã nós nos colocamos debaixo da sombra do Onipotente. Ainda que venha a peste perniciosa, ainda que venha o laço do passarinheiro, o Senhor está conosco em nome de Jesus. A falta de amor, amados irmãos, ela produz o pecado, e através do pecado é uma evidência de que Deus vai agir. Os dias de Noé se assemelham muito com os dias atuais. Jesus, lá em Mateus, no capítulo de número 24, no seu sermão chamado Sermão Escatológico, ou Sermão do Fim dos Tempos, Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. Isso estava acontecendo na vida do povo que habitava naquele mesmo tempo de Noé, e Deus agiu. Você acha que Deus não vai agir nos dias de hoje? É chegado o reino de Deus, meus amados. Jesus, há 2000 anos atrás, já falava: preparem-se, porque é chegado o reino de Deus. 2000 anos se passaram e nós continuamos afirmando: é chegado o reino de Deus. E qual é a evidência de que é chegado? É que o pecado tem se multiplicado, o amor tem esfriado, mas ainda assim existe uma geração de homens e mulheres comparados com Noé, que são justos perante o Senhor, que permanecem retos e permanecem íntegros na presença do Senhor. E a evidência que toma conta do mundo, que é o pecado, não pode atingir as nossas casas. Pelo contrário, nós denunciamos o pecado e dizemos e continuamos dizendo: o Senhor irá voltar. Tem gente que diz que nós somos loucos. Tem gente que diz que nós dizemos e profetizamos há tanto tempo que esse Jesus vai voltar e ele não volta. E 2000 anos se passaram e cadê esse Jesus? Eu quero te dizer que ele já voltou para mim. Para mim e para você, ele já voltou, ele já habitou em nossos corações. Acabou, meu irmão. O meu papel agora é apresentar esse mesmo Jesus a tantas outras pessoas que estão padecendo e caminhando diretamente para o lago de fogo. É isso, meu diácono Lamartine. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha, Senhor, buscar o teu povo. Mas sobre o meu coração eu já tenho a certeza, ele já me resgatou.
Quem era eu, meu amado irmão? Deixa eu contar um breve testemunho. Um jovem sem perspectivas, nascido numa casa extremamente pobre, mas que jamais viu os seus pais deixarem eu passar necessidade. Mas nascido e criado numa comunidade pobre, vendo amigos se perderem nas drogas, outros conhecidos serem assassinados por irem para o caminho das drogas ou da criminalidade. Mas o Senhor, no ano de 2006, disse: ei, eu quero alcançar a sua vida. Você vive níveis de relacionamento muito raso e acha que me conhece, mas eu quero te colocar num nível de relacionamento maior. Nada poderá preencher a sua vida, não é droga, não é rede social, nada poderá preencher a sua vida. Todo conhecimento que você acha que você tem, somente eu é quem posso preencher a sua vida. E nesse momento Jesus voltou para mim. E no momento em que eu parti para a glória do meu Deus, amados irmãos, alegrem-se no Senhor, porque estarei nos braços plenamente do Senhor, e assim será sobre a sua vida. Ele te alcançou, Ele te redimiu, Ele te transformou, Ele te curou, Ele fez algo novo sobre você. Você era velha criatura, você vivia na prática compulsiva do pecado. Agora o pecado, ele na realidade se tornou um acidente na tua vida. Ele agora não domina mais a sua vida, porque quem domina a sua vida é o Espírito Santo de Deus, assim como ele dominava a vida de Noé. Capítulo de número 7, versículo 1 diz que depois dessas coisas, Deus disse a Noé: agora entre no barco com toda a sua família. Você é a única pessoa justa no meio dessa geração. Talvez você se olhe e acredite que na sua realidade, no seu mundo, na sua família, você é a única pessoa justa, mas ainda assim, mesmo sendo o único crente, mesmo sendo o único evangélico, mesmo sendo o único cristão dentro da sua casa, o desejo de Deus é alcançar as outras pessoas da sua família. E Ele alcançará, meu irmão. Ele alcançará a sua família, meu irmão. Basta que você continue apresentando. Muitas vezes eles não ouvirão a palavra que está para sair da tua boca. Muitas vezes eles fecharão os ouvidos, mas eles lerão o testemunho dado por você e verão que existe um Deus sobre a tua vida que faz você ser diferente. E que diferença é essa? É sal da terra, é luz do mundo, é homem reto e justo, íntegro na presença do Senhor, assim como Noé era na presença do Senhor. Versículo 5 do capítulo de número 7 diz assim: Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Parecia loucura. No meio de uma região desértica, sem nenhum tipo de filete de água, Noé começou a construir um barco. Porque ele decidiu obedecer à voz de Deus. Ainda que pareça loucura do homem, se você ouvir a voz de Deus dizendo: faça, amado. Faça como Noé, obedeça. Ele ouviu e não titubeou. Ele ouviu e não duvidou, simplesmente obedeceu. Ainda que as pessoas caçoem, ainda que as pessoas não acreditem, ainda que as pessoas digam: esse plano, essa arquitetura, esse planejamento vai ser frustrado. Ele não terá como ser frustrado, porque quem ouve a voz do Senhor e obedece o seu mandamento, com certeza está edificando a sua casa sobre a rocha. Ainda que pareça estar seco, o Senhor mandará as águas e a arca começará a subir. E deixa eu te dizer, amado, quando a arca se fechou e ninguém mais pôde entrar, quando apenas a família de Noé e os pares dos animais estavam lá, 7 pares de animais puros e um par de cada animal impuro estavam dentro da arca, e tudo se fechou. E quanto mais a água do dilúvio subia, mais perto dos céus Noé ficava. Você está entendendo isso? Quanto mais a tribulação vier, quanto mais as águas vierem, quanto mais os problemas vierem, mais perto de Deus eu vou ficando.
Quanto mais dificuldades você enfrentar, mais você vai ver as mãos do Senhor te livrarem. Quantos problemas Ele já te livrou? De quantos dilúvios Ele já te retirou? De quantos afogamentos Ele já te livrou? De quantos momentos de isolamento e de solidão Ele já te resgatou? Não pense que será diferente na próxima vez. Sim, haverá uma próxima vez, porque no mundo nós teremos aflições, porém Ele nos chama para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós também vencemos, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Amado irmão, quanto mais a água subir, mais perto de Deus eu estarei. As águas podem cobrir até mesmo as montanhas, e cobrirão até mesmo as montanhas, mas nós estaremos tranquilos debaixo da arca e da proteção e da sombra onipotente do nosso Senhor. Em relação à água, Deus nos chama para 3 níveis de relacionamento. Em alguns momentos, nós flutuaremos sobre as águas, andaremos sobre as águas como Pedro andou e Noé flutuou sobre as águas. Em outro momento, nós mergulharemos, porque Deus nos chama também para mergulhar nas águas do relacionamento. E em outros momentos, Deus abrirá as águas para que nós passemos a pés enxutos. Mas em nenhum momento nós afogaremos. Em nenhum momento nós sentiremos a água tirando o que é para ser ocupado pelo ar. O que é para ser ocupado pelo ar tem que ser ocupado pelo ar. A água não poderá preencher. Mas se for para passar a pés enxutos, assim Ele vai fazer como Ele fez sobre a vida de Moisés e a vida do povo que saía do Egito. Se for para flutuar sobre as águas, assim nós faremos como Pedro e Noé fizeram. Mas se for para mergulhar nas águas, para ter a intimidade e sermos curados pelo Senhor, assim faremos, como foi na vida de Naamã. Mas nós não seremos afogados. Não permita que as águas do Senhor, que são bênção do Senhor, se tornem maldição sobre a tua vida, amados irmãos. Eu termino no versículo de número 20 do capítulo de número 7. Tudo que se movia estava morto. Aves, animais domésticos, animais selvagens, todas as numerosas e exuberantes formas de vida morreram. Todos os seres vivos morreram. Todas as criaturas que viviam na terra seca, tudo foi exterminado. Apenas Noé e os que estavam no barco continuaram vivos, e as águas do dilúvio permaneceram por 150 dias. Então Deus voltou a olhar para Noé e para todos os animais selvagens domésticos que estavam com ele no barco. Deus olha para você nessa manhã. Deus olha para você e te resgata nessa manhã. Deus olha para você e diz: eu não me esqueci de você. Você está no meio do dilúvio, as águas estão altas, as águas estão bravias, mas eu continuo observando a sua vida. Todo esse dilúvio vai passar, a água vai baixar, você encontrará solo. E a primeira coisa que Noé fez quando ele encontrou o solo foi construir um altar e adorar o Senhor. Ei, toda essa água e esse dilúvio vai baixar. E quando tudo isso alcançar, tudo isso passar, você construirá novamente o altar na sua casa, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero perguntar a vocês se algum de vocês tem algum pedido de oração específico. Peçam